O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Aproxima-se o momento em que Jesus se despedirá dos seus discípulos para subir aos céus. Ele lhes diz: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que entendessem, pudessem compreender as Escrituras. Isso está em Lucas 24, de 44 a 45. A lei, os profetas e os salmos representavam todo o Antigo Testamento. Porém, nem os discípulos que andaram por 3 anos com Jesus seriam capazes de compreender as Escrituras se o Senhor não lhes abrisse o entendimento. O apóstolo Paulo deixa isso claro ao dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2,14. Isto significa que o mais sábio incrédulo nunca será capaz de entender uma vírgula sequer da Bíblia. Enquanto isso, o mais iletrado crente absorve naturalmente os mistérios de Deus quando guiado pelo Espírito Santo. Você entendeu agora a razão de não existir nada para você aprender nos livros, filmes e novelas com temas bíblicos produzidos por incrédulos? Os discípulos aqui são vistos ainda no caráter de um remanescente judeu e no contexto do reino a ser estabelecido na terra. Ainda não são membros do corpo de Cristo, a igreja, que só seria formada no capítulo 2 do livro de Atos. Mas as palavras de Jesus inauguram o Evangelho da graça de Deus, que se resume nesta frase: o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, diz o Senhor em Lucas 24, 46 a 48. João escreveu que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. E Paulo pregou aos coríntios a boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Este Evangelho de Lucas, que começou com uma cena tipicamente judaica e terrena, com o sacerdote Zacarias ocupado com a lei e os serviços do templo, termina abrindo os céus, inaugurando o Evangelho da graça de Deus. A partir daí, os discípulos não mais sairão pregando preceitos da lei, mas sim a salvação pela fé em Cristo, que morreu e ressuscitou. E você? Será que você está entre aqueles que ainda pregam a lei e uma salvação baseada em obras? Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.